Bom, eu sempre acho que as apresentações que eu faço do Cinefap Convida são meio capengas, então eu queria só falar um pouco mais sobre o porquê da seleção desse filme. É, a gente acredita que esse filme opera numa chave completamente diferente da chave que o Fale com Estranhos, da chave que o Encontro ou da chave que o Mix mesmo operam. Sem a mise-en-scène do encontro, sem o uso de arquivos e a mise-en-scène virtual das entrevistas do Fale com Estranhos, ou sem o próprio uso de arquivos e a manipulação do Mix. E também o filme trata de alguma forma, de algum contexto muito diferente desses dois, de uma realização inclusive feita fora do curso, né? Mas isso a gente vai conversar daqui pra frente. Bom, agora enquanto a gente tá aí, eu queria só começar falando do filme, daí depois a gente vai tocando o barco para outras coisas. Bom, acho que primeiro seria legal se apresentar, Tomás, e daí também já começar comentando um pouco sobre uma coisa que provavelmente é a que mais salta aos olhos da primeira vez que você vê o filme, que é como você agencia essa história de. Enquanto no filme da Paula, por exemplo, ela trabalha muito com essas coisas não ditas, com como as coisas estão nos olhares e tudo mais, aqui você parece trabalhar com o não mostrado, né? Seja numa encenação que tá muito na. Muitas vezes apática, assim, seja justamente na negação de mostrar as frontalidades ou as pessoas falando as coisas. Então acho que seria legal você começar falando um pouquinho disso. Bom, primeiro obrigado por convidar o filme, assim, acho que eu comentei contigo, tá ouvindo? Desculpa que eu vi. Eu comentei que foi uma escolha um pouco surpreendente, porque eu tenho uma relação bem complicada com esse filme, mas acho que vai ser interessante ouvir e também falar algumas coisas sobre ele, né? Acho que é, acho que uma primeira característica dele, né, que é justamente isso, né, essa ideia de um vazio, né? Então, acho que tentar colocar ele um pouco num contexto, ele foi feito quando ele foi feito, eu estava terminando a faculdade, eu já tinha o curso de cinema, né, quando ainda era Cine TV, quando ainda não era Unespar, né? E ele foi feito com um prêmio, né? Então ele foi filmado em 35 mm. E então acho que isso é bem definidor da forma dele, né? Porque ele é praticamente a relação quando a gente fala um para um, né? Então praticamente tudo que foi era muito pouco material, muita pouca película e praticamente tudo o que toda a película que a gente tinha é o que a gente vê no filme, né? Inclusive, na verdade, aqueles planos que são uns planos do céu, né? Ali então são já filmados com uma câmera digital, então até era uma ideia de criar um contraste de textura mesmo, enfim. Mas isso, assim, acho que então tem um lado da condição material do filme, como ele foi feito, né? Que acabou determinando então esse esvaziamento, acabou determinando um pouco essa encenação muito rígida, né? Porque a gente tinha pouquíssimo material mas também era um pouco da vontade minha na época, né? Das coisas que eu me interessava, de um cinema um pouco mais também uma negação do cinema, talvez. Então, acho que eu lembro muito na época de ter uma certa negação do cinema, pelo menos do cinema mais narrativo, né? E buscar mesmo formas mais radicais e buscar mesmo essa sugestão mais pela ausência do que pela presença, né? E, e, e acho que também um pouco, não quero fazer uma meia-culpa, na verdade, pelo contrário, eu quero ouvir vocês, mas é um pouco, acho que um motivo pelo qual eu me sinto um pouco distante do filme hoje, no que eu penso, no que eu tenho de interesse com o cinema, justamente por ir muito mais nessa chave, ainda que é engraçado rever ele, porque muita coisa que eu hoje me interesso ainda está presente nele, apesar de eu quase que negar, rejeitar o filme, tem muita coisa que eu vejo ali, assim, como essa ideia justamente de preferir a sugestão, né? Preferir a ideia do não mostrar, ou essa ideia também, essa ideia
do avião, né? Ou essa coisa que vem do céu que a gente não vê o que é, né? Quase essa relação espiritual com a imagem. Mas hoje eu me vejo quase como se fosse uma outra pessoa que fez o filme. Acho que é um pouco da experiência do cinema tem isso, né? A gente faz um filme e a partir do momento que a gente termina, ele deixa de ser nosso, né? Porque a gente continua e ele fica parado no tempo. Não, mas acho que de alguma forma a gente ter escolhido um filme tão antigo também provavelmente causaria isso, né? Acho que de alguma forma as coisas. É natural que isso aconteça, né? Mas enfim, agora eu queria abrir aí pra quem quiser fazer algum comentário, depois eu volto. É... eu queria. Essa ausência que você falou, né? Eu sinto muito ela através de uma. Das falas que tem no filme, né? Tem muito uma recorrência, uma certa repetição de coisas, né? Nas falas do filme e como elas são ditas ou escritas de uma forma, dessa forma monótona, dessa forma meio serena, assim, né? Quase. Isso é uma coisa que se destaca muito, assim. Daí pra mim essa ausência ela toma muito lugar de esquecimento, assim, né? Esses personagens eles falam muito sobre esquecer o que aconteceu e ao mesmo tempo sobre também não conseguir chegar em nenhum lugar, né? Sobre tentar fazer alguma coisa, eu quero sair daqui, quero ir embora, mas eles não conseguem, elas não conseguem ver o sol e tal. E isso me chama bastante atenção, assim. Daí acho que, não sei, assim, queria perguntar sobre o diálogo do filme, né? Como que ele passou a ser, assim, como que ele se relaciona com a forma do filme. É, eu acho que também volta um pouco tanto para isso, né? Eu tô quase que falando aqui por uma outra pessoa, mas eu fico tentando acionar as memórias, as coisas, assim. Acho que muito dessa busca, sobretudo, né? Essa ideia meio da palavra como também um instrumento, mas também o próprio instrumento de um certo esvaziamento, né? Então acho que muito orbita em volta disso, né? Então acho que tem uma coisa quase, se for pensar nas peças do Beckett, né? Mas principalmente no cinema do Straub e da Danielle Rouillet, acho que na época foram referências muito fortes para o filme, né? Então essa ideia então da imobilidade, mas também dos elementos que entram nessa mobilidade ali, né? Do vento, no mar, enfim. Mas a palavra então tem sim esse papel, né? Esse lugar de quase que ela constrói uma ideia meio circular, mas ela não está de fato apontando, né, para uma narrativa. E é isso, eu lembro muito dessa ideia de querer. é, é, por isso que é difícil um pouco falar sobre o filme, mas na época de querer mesmo fazer quase que uma uma declaração de negação ao cinema mesmo. Acho que era um momento também que eu estava completamente em crise e vendo o que era feito e não me interessava por nada e tal, em busca de formas mais radicais de cinema. E que eu acho que não digo que hoje não me interesso por elas, mas eu vejo a possibilidade de criar formas radicais e ainda assim não ser um filme tão fechado, não um filme que seja mais, talvez, que trabalhe mais no campo da intensidade do que da rarefação, assim. Para mim hoje, pelo menos, me interessa mais. Aí adorei esse filme ser pensado como um filme tão antigo. Para mim usar essa palavra tão antigo. Comparações, né? Comparando com um filme que saiu ano passado e ainda não foi exibido em festivais. Não, e daí, eu acho que tem uma coisa bastante interessante nisso que você falou de uma certa radicalidade que o filme prega, que é um deslocamento completo de qualquer espaço, né? Você constrói tudo dentro daquela praia, naquele lugar meio não identificável, assim. Daí acho que pode ser até interessante você comentar isso você de hoje, assim, como que você vê essa relação que o filme constrói com esse espaço e com aquela coisa muito específica de deslocamento de qualquer realidade, assim. Eu não sei, agora parece uma coisa meio assim, nada intencional, assim, mas hoje me parece justamente esses não lugares de um campo quase anjos ou até mesmo uma coisa meio extraterrestre, não sei.
Alguém já me falou isso sobre o filme e agora, revendo, eu fiquei isso na cabeça, né? Esse lugar, no sentido de existir um lugar, né? Então, existe, de alguma certa forma, espaço, né? A gente não pode dizer que é um desses filmes que não existe espaço, mas é um espaço que não se relaciona com nada, né? Então, é um espaço que parece não se relacionar com nada, ou melhor, que a gente não se relaciona com esse espaço de nenhuma forma muito concreta, né? Tirando o fato de ser uma praia, enfim, mas mesmo é uma praia cinzenta, é uma praia sem pessoas, né? Pelo menos parece se afastar um pouco da nossa experiência do espaço, né? Mas acho que é isso. Acho que hoje eu tenho uma visão, revendo o filme assim, tanto os lugares. Os problemas técnicos são um grande problema do cinema universitário, ou melhor, do cineclube universitário, que funciona online. Afinal, a gente depende de muitos fatores, da conexão de um servidor, de um computador e de um modem, o qual, nesse momento, desistiu de mim e por isso o Tomás parou de falar. Mas já já eu volto e tudo se resolve. Depois dessa resposta sobre o coisa que eu não pude ouvir, eu queria abrir de novo aí pra galera, quem teve alguma impressão do filme e quisesse compartilhar. Eu não tenho uma pergunta exatamente formulada, assim, mas agora o Tomás falou do Straub e da. Aí eu queria perguntar, ele falou de certa maneira o filme não se comunica com o que ele está querendo fazer hoje, assim, e o filme tem essa coisa desses planos longos e que ficam por muito tempo, assim. Daí, sei, eu acho que do que isso, de certa maneira, ainda continua conversando com as coisas que você está fazendo hoje em dia, assim. Não sei se faz muito sentido essa pergunta, mas... Faz. É isso, é engraçado rever ele, porque é um filme que eu realmente não gosto de rever, assim, me causa uma... Enfim, por isso que eu até fiquei... quando me convidaram, eu fiquei meio assim, sério? Mas é interessante isso, rever várias questões, ao mesmo tempo que cria essa distância, né? Também colocando em contexto, né? Acho que na época do filme, acho que foi o primeiro filme que eu fiz que por mais incrível que seja, talvez seja o filme mais narrativo que eu fiz até então, assim, acho que as coisas antes que eu tinha feito na faculdade, eu sempre fui muito dentro do cinema bem experimental, meus interesses maiores, assim. Então, também não queria cair no discurso caquético de velho, até porque apesar do muito antigo, eu ainda não me considero nessa categoria, espero que nunca vai me considerar, mas acho que tem alguma questão mesmo do tempo, enfim, esse clichê de que com o tempo a gente começa a pensar, viver mais coisas no mundo, né? Viver, pensar em mais coisas, né? Acho que aliás, tem uma coisa assim, pensando, não sei se todo mundo que está presente é da faculdade, mas imagino que é a grande maioria, né? Mas acho que tem uma questão que eu fiquei pensando sobre até mesmo o contexto em que aqueles filmes eram feitos, né? O contexto em que dessa geração que eu participei, né? Que quando eu entrei na faculdade, imaginem, o Lula era o presidente do Brasil, né? Então parece que a gente está falando de um outro mundo, assim. Então, mesmo os interesses, né? Eu lembro muito eu acho muito bom ver as coisas que estão sendo discutidas hoje na universidade, acho muito um presente acompanhar isso, mas também em contraste, né, eu estava conversando esses dias com a Natália Tereza, minha amiga, que acho que vocês já devem ter visto coisas dela, e como que na nossa época a gente só falava de forma, né? Só falava as discussões eram muito mais formais, né? Que talvez falte um pouco disso hoje, não sei, mas eu acho que também era um cinema muito deslocado do mundo, pelo menos o cinema que eu pensava quando eu tinha 20 anos, assim, muito descolado da realidade, muito descolado da experiência de mundo, assim, e eu vejo isso nesses filmes. Então, felizmente, eu acho que a parte experimental e a parte mais radical não me abandonou. Então, eu vejo o filme e eu acho que eu também comecei a me interessar por mais coisas como quando eu entendi que é possível, né? Quando existem cinemas, né? Como, não sei, do John Ford, do Rossellini,
né, da Chantal, do Pialá, como existem cinemas que são relacionáveis, narrativos e ainda assim completamente radicais na forma, assim. Então acho que é mais esse caminho que eu tenho me interessado mais, assim, então de como tentar compreender essas coisas como não como universos distantes, né? Como pensar num cinema que é próximo da realidade, que é próximo do mundo, que não se isola, né? Só no experimental, que não se isola só na forma. Mas entender o contrário também, né? Que o cinema, que eu acho que é uma grande questão. Agora já estou divagando um pouco, mas acho que é uma grande questão do cinema, principalmente do cinema brasileiro, né? Que se a gente que ele parece que se aproxima tanto, né, das questões da realidade que esquece também que a forma também faz parte dessa construção, né? Lembrar também essa ideia de que, né, de que não existe um cinema revolucionário sem uma forma revolucionária, né? Enfim, e agora acho que eu já estou divagando um pouco, mas espero que vocês tenham entendido. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa ideia, o filme ele foi, de alguma forma, bem recebido, assim como o Val Maria foi muito bem recebido dentro desses núcleos de festivais que talvez hoje deem acesso a esses filmes que trabalham mais a realidade do que a forma, né? Então, não sei, acho que só meio que pedir para você comentar sobre isso, assim, sobre como que você acha que tem sido a recepção dessas coisas e a progressão disso durante que foi é isso que você falou, assim, o intervalo de tempo pode parecer muito curto, mas de alguma forma ele foi muito representativo para esse novo cinema brasileiro, assim, né? De como ele teve um progresso para uma outra linha completamente diferente. Você diz, só para entender a pergunta, do cinema que era feito nessa época, que é essa ideia mesmo, não sei se vocês acompanharam o cinema de garagem, ou mesmo essas gerações que saíram do cinema ali do começo dos anos 2010, né? Acho que é essa a pergunta? Acho Porque que sim, sim. eu acho que assim, em termos de recepção, esse filme especificamente, ele não foi tão bem recebido, eu não diria assim, porque acho que teve uma coisa muito mais de como ele foi feito com prêmio de Tiradentes, ele tinha uma obrigação de passar em Tiradentes, e tem alguns festivais que meio que selecionam quase que automaticamente, assim. Então, enfim, não sei se é isso mesmo, mas um pouco por esse lado, mas eu acho que eu entendo sentido, né, acho que filmes que, mas de volta, acho que é a mesma história, acho que o mundo, né, também, a realidade exigiu que o cinema se transformasse e olhasse muito mais, né, para isso do que para pensar só a questão de forma, né? A minha questão não é essa, a minha questão é principalmente como que como que eu acho que as coisas podem coexistir, né? Enfim, como pensar, né? Como ainda fazer o ato político de fazer um filme de amor, assim, sabe? Ou de pensar formas, né? Reinventar o amor, né? Assim, pensando que parece que a gente vê os filmes que é isso, que se isolam, né? Então, como, enfim, agora, mas eu estava pensando nisso, assim, eu estava vendo um filme do Bergman, assim, por que eu adoro o Bergman, aliás, voltei a gostar do Bergman recentemente, assim, e por que na América Latina, no Brasil, né, por que a gente não pode pensar esse tipo de cinema, mas de volta, né, não uma coisa isolada, não uma coisa que só tá uma masturbação intelectual, mas sim relacionar esses pensamentos junto também com o real, assim, então a forma encontra o real e vice-versa, assim, né? Então, não ficar só nesses polos, mas entender um curto-circuito entre isso, assim. Acho que eu tô um pouco abstrato, mas Não, acho que não tá tão abstrato não, cara. Bom, queria abrir de novo aí para caso alguém tenha alguma intervenção, senão eu já emendo uma pergunta. Não sei, na verdade não tem nenhuma pergunta, assim, eu só quero dizer que é uma coisa que eu compartilho, assim, essa preocupação, assim, de encontrar essa balança entre esse pensamento formal e, tipo, estritamente cinematográfico, fazer isso encontrar, né, o seu lugar no mundo e o seu lugar, tipo, mais especificamente na minha experiência de mundo, né, nas coisas que estão ao meu redor.
aqui, assim, acho que é uma grande questão, eu acho que é uma parte muito importante do processo de você passar por uma universidade de cinema, assim, sabe, você amadurecer essa visão, assim, porque eu sinto muito que eu era essa pessoa que chegava e fazia minha conta no Letterboxd e me isolava ali nos filmes, sabe, eu queria saber dos filmes, eu não queria saber das coisas, assim. E acho que esse processo de falar sobre os filmes aqui e seja todo o processo universitário, assim, é uma coisa que para mim parece bastante importante para sair desse lugar, né? E para ir justamente para um pensamento mais abrangente das coisas, assim. Eu acho que esse ponto acho que é bem saudável a gente estar discutindo isso, ainda mais agora, né? Porque eu acho que também só localizar um pouco que a gente não está falando a gente não está falando de. Porque eu vejo também muitas pessoas, né? E sobretudo num certo lugar da crítica, né? Que é aquela crítica que, né, que fala, o cinema hoje em dia só pensa em pauta, né? Então aquela crítica bem conservadora que quer voltar a um cinema que nem é possível mais, assim, né? Então, enquanto que tem o outro extremo que é aquela crítica que só pensa na pauta. Então, acho que acho que não são esses polos únicos, eu não acho que é uma linha, né? Acho que é mais um caleidoscópio, sei lá, alguma outra forma em que existem outros pontos possíveis de existência, né? Enfim, não só nesse lugar também para não. É que eu também às vezes é algo que eu tenho pensado muito, tenho discutido muito com algumas pessoas, assim, mas eu acho que também a gente tem que cuidar. Só para também tô me localizando o que eu tô falando, né? Só para cuidar para não cair num lugar de que é isso, não é nem um lugar nem outro, né? Não é nem esse isolamento, né? Se isolar também, enfim, acho que vocês entenderam. Eu tô aqui me explicando demais. Ah, não, sim, eu concordo. Eu acho que quando a gente começa a discutir isso, acho que tem uma tendência a pensar essa ideia de um cinema de forma como sendo um cinema que tende a vertentes mais modernas e o cinema, entre aspas, de pauta sendo uma coisa que busca uma transparência, busca, enfim, falar sobre um tema, né, sem intervenção fílmica ali, assim. Eu acho que hoje as coisas são muito mais complexas, né, tem muitos outros meios, muitas outras formas de se chegar nos lugares, assim. Bacana, galera. Bacana. Queria voltar um pouco pro filme para comentar que ao mesmo tempo em que ele opera nesse lugar do formal, acho que o filme ele tem muito sobre um certo encantamento com uma imagem que a gente não vê, né? E disso eu volto um pouco para os não mostrados, assim, mas eu acho que voltando pro filme eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, sobre esses encantamentos que, ah, vendo os teus filmes assim, me parece que tem alguma coisa disso que também passa para os outros, assim, para os que você continuou fazendo, esses encantamentos com essas imagens que às vezes elas não alcançam, né? Esse avião que passa e ninguém vê. Bom, achei boa observação que eu estava completamente acidentalmente fugindo do filme, né? Mas achei bonito isso, do encantamento com imagens que a gente não vê, né? Eu acho que sim, e eu acho que nisso isso que é bem curioso do filme, porque eu acho que nisso que, para mim, pelo menos, segue muito em coisas que eu fiz depois, o que eu quero fazer, o que eu tenho projetos, ou enfim, ou até coisas que eu me interesso e gosto, que é justamente esse lugar que é diferente da ideia apenas do vazio, né? Mas sim essa ideia, esse encantamento pela sugestão, né? Esse encantamento pelo contracampo, na verdade, né? Então, acho que é algo que eu gosto muito é justamente essa relação, quase que uma coisa que eu gosto de chamar de disjunção, é, 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 uma disjunção entre imagem e som, bem, que acho que é o princípio do cinema, né? Então a gente vê alguma coisa e a gente escuta outra coisa, ou a gente vê alguma coisa e a personagem olha para fora e a gente imagina, né? Então, aliás, tem um texto muito bonito do Pedro Costa que se chama Portas Fechadas que nos permitem imaginar, que tem inclusive no catálogo do CCBB, tem online. Se alguém quiser PDF também eu posso mandar. Mas é um texto muito bonito, mas é um pouco acho que essa ideia é bem encantadora de quando ele fala basicamente, né, de quando você fecha uma porta, né, você faz, em vez de negar a visão, você
permite que quem vê especule o que tem para além dessa porta, né? Então, eu acho que essa ideia é uma ideia muito bonita, assim, tanto e nos dois lados, tanto o contracampo, né? Então, tanto o espaço que é sugerido pelo que a gente vê, né? Então, então estaria esse encantamento pelo não visto, quanto também essa ideia do som, né? Então, a gente vê aquele plano do céu, né? A gente vê uma panorâmica que acompanharia o que seria algo no céu, e a gente escuta um barulho de máquina, mas a gente não então nos nega dentro do campo. Então ali acontece um trabalho entre o que vê e o que se escuta, né? Então uma certa disjunção criativa entre imagem e som, né? Eu acho que isso me interessa muito mais. Eu acho que nesse sentido que eu acho que daí de volta no que eu tenho interesse em fazer, assim, acho que é possível um cinema do que a gente pode chamar de narrativo, mas que trabalhe nessas formas, né? Então que não seja apenas o som e a imagem construindo redundâncias, né? E nesse sentido, com certeza, isso tá no filme e me interessa bastante, tá em filmes posteriores e nos próximos também. Daí eu acho que isso também tá muito pela direção dessas atrizes que estão. Isso que a gente estava falando da radicalidade, isso também é uma precisão muito grande, tanto na forma como elas atuam, como na forma ou na direção para onde elas olham, e na forma como elas estão em frente à câmera, né? Então, não sei, acho que seria legal você falar um pouco do papel que você dá à frontalidade, assim, nesse filme. Você vê ou não os rostos, se vocês e como que vocês pensaram isso com elas e tal, como que foi esse processo também para as atrizes e nesse diálogo com elas. Ai, ai. Difícil de responder numa coisa tão antiga do século passado. Olha, eu como eu falei, eu acho que esse foi uma das primeiras experiências que eu tive dirigindo pessoas, assim. Inclusive, eu fiz algo na faculdade, algo bem completamente estúpido de praticamente recusar, é isso, né? Enfim, vocês sabem bem o que é o pensamento adolescente anárquico, mas de não fazer coisas que sempre burlavam. Então eu nunca tive essa experiência de fato de set, de dirigir atores, enfim. Então acho que foi minha primeira experiência. Então eu acho que se dá um pouco nisso também. Então não foi nenhum grande pensamento. Acho que teve muito dessa não experiência de saber, mas também como tudo estava um campo da negação do drama, né? Então eu acho que foi mais nesse sentido mesmo, assim, tanto a ideia dos enquadramentos como no tom mesmo, né? Nessa construção. Então acho que foi bem natural mesmo esse processo com elas, assim, de encontrar esse lugar de um não dramático, assim. Acho que foi mais nessa ordem, assim, que de volta passa pela intenção do filme, mas também por uma falta de experiência também com direção de atores, porque, né, é uma caixa preta, né, como dirigir atores, né, é uma coisa que é muito difícil, né, principalmente um viés mais chamado realista, enfim. Então acho que foi mais isso, assim, foi mais algo que já estava da própria natureza do filme do que e foi um processo bem natural. Foi acho que é isso. Esse diálogo que você tinha com elas, você falou antes do prêmio. Acho que seria legal então você Sim. falar um pouco de como que foi, tipo, qual que era o contexto dessa produção, assim, em que período que você estava do curso e como que rolou essa produção Uhum. toda e de onde que veio essa ideia e tal. Foi isso. Então, um prêmio em 2011, né, com o Vamaria, que era um prêmio que dava empréstimo de uma câmera, rolos de película e revelação. Aliás, revelação não, e dava pós de cor. Eu lembro que era alguma coisa assim, que no final das contas eu tive que ir lá buscar a câmera, tive que pagar a revelação, mas enfim. Mas isso, né, foi uma experiência, poxa, filmar em 35 é uma coisa. E nesse sentido, né, também tem uma coisa que a Lucrécia Martel fala
sobre o digital, né? Ela fala, o digital não tem essa questão quase religiosa com a imagem, essa questão de a câmera tá ligando, se torna um templo, né? Toda a atenção tá voltada para lá, assim. E eu acho que e ela fala algo que eu acho bem interessante, que é tentar impor uma disciplina da película para o digital. E eu senti muito isso nessa experiência, né? Porque ali a gente... É isso, praticamente tudo que a gente filmou é o que se vê, assim. Tinha pouquíssimos rolos, então aquela tensão, nervosismo, né? A partir do momento que você ouvia, né, o barulho da câmera, o motor da câmera, é um momento mágico que talvez no digital a gente tenha muito menos, né? Mas isso de contexto, assim, a gente filmou, agora não lembro se a gente filmou em 2011 ou 2012, mas eu estava já no final da faculdade, já acho que eu tinha só algumas enfim, atividades extras para fazer, algumas optativas, não lembro bem, mas era isso bem já para o final. Então também a equipe foi basicamente de alunos também, né? E foi um pouco isso, assim, em termos de ambiente, né, de contexto de filmagem, mas isso para mim ficou muito forte, essa ideia, né, da coisa, e algo que eu fico pensando muito, como tentar criar algo parecido, como dar uma importância tão grande para o momento em que se liga a câmera no digital, né, como impor uma disciplina da película no digital é algo que eu pensei muito dessa experiência e é algo que eu acho que é interessante de se pensar. Bacana. Queria abrir de novo aí para quem tá entrando no Discord, quiser fazer algum comentário. Bom, caso não, eu emendo mais algumas perguntas aí. Tem uma entrevista da Ana Paula Málaga no Kinofórum falando um pouco desse filme e falando sobre vocês terem feito ele meio voltando para essa ideia do contexto, né? Vocês terem feito ele meio de alguma forma vocês precisavam entregar esse filme para não perder o prêmio, inclusive, como uma experiência. E daí eu acho que pensando hoje, assim, como você tendo feito já filmes com dinheiro, feitos com filmes com editais e tal, como que você pensa essa relação que vocês tiveram, assim, de vocês terem feito um filme meio na pressa, assim, com um prêmio e você ter os filmes posteriores, assim. Poxa, eu nem sabia dessa entrevista aí, eu acho engraçado. Fiquei curioso agora de ler. E também não lembrava disso, mas que bom que você lembrou, porque teve isso também, de que, inclusive, a gente tinha mais que a gente que eram de equipamentos, que eram equipamentos da uma empresa que só tinha no Rio, em São Paulo, e daí para trazer, eu não tinha nem dinheiro para isso, porque não tinha nem orçamento, né? E a gente acabou perdendo, inclusive, né? Então eu lembro que foi muito nessa pressão de na verdade eu tô agora eu tinha esquecido completamente disso, agora eu tô quase vislumbrando um pesadelo, assim, mas porque isso aconteceu, então e muito do filme também ele não, né, aliás, eu gosto dessa ideia do risco também, do filme que não está resolvido, assim, né? Então eu acho uma coisa muito, pode ser muito perigosa, mas também pode surgir muitas coisas interessantes nisso, né? Mas é um filme que, então, quando a gente foi pouco antes de filmar, ele foi muito construído. Eu não diria tanto na pressa, mas nesse lugar do risco. Acho que urgência e pressa são coisas diferentes, né? Eu acho que ele estava mais no campo da urgência do que da pressa. Eu sei que parecem coisas parecidas, mas você falou que eu fiz filmes com editais, na verdade eu fiz um curta com edital, né? Que pelo menos que eu quanto diretor, né? Não, e é curioso porque aconteceu algo bem parecido. Também o filme ainda não está, ou talvez eu, pelo menos, tenho uma autocrítica muito grande, então talvez não está satisfeito com o filme, está sempre transformando ele. E ele também passou por algo bem parecido, de ter soluções que a gente precisava filmar ele e não estava resolvido, pelo menos para mim, né? Mas que tudo bem. De volta, eu gosto
assim, não ser uma coisa Hitchcockiana, né, que o filme tá cartesianamente feito a priori, né? Mas muita coisa foi surgindo desse outro curta que eu filmei, que é o Chão de Rua. Também aconteceu a mesma coisa, e quando eu falei que eu tô vendo um pesadelo é porque eu tô agora, né, num projeto de um longa que, ao que tudo indica, vai ser feito, e que eu tô também no mesmo lugar, assim, em relação ao roteiro. Então eu tô já imaginando que isso pode acontecer, e com um pouco de medo. Mas eu não lembrava disso, enfim. Mas isso foi feito nesse lugar bem... também teve esse lugar de urgência, assim, do filme. Não vai se repetir, cara, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Obrigado. Não, eu queria abrir de novo agora pra caso alguém tenha alguma pergunta. Você tinha mencionado que os planos do céu, né? Quando tem os diálogos escritos na tela, eles foram gravados digitais. Isso era e muito por causa do pouco de película que vocês tinham e tudo mais, né? Isso é uma coisa que estava planejada desde o início, assim, já esses planos serem gravados em digitais, tá relacionado de alguma forma a um processo criativo, assim, ou é mais essa questão da produção mesmo? Por mais que as duas coisas não estejam separadas, né? Mas enfim. Eu acho que é difícil separar mesmo essa escolha, assim. Agora eu já não lembro muito bem. Acho que em nenhum momento talvez passou pela minha cabeça filmar esses planos em película, não. Eles foram filmados bem assim da janela de casa, uma coisa bem... eu tava sozinho com uma câmera, filmei da janela de casa, assim, foi... Já quando eu tava montando o filme. Mas eu já tinha a ideia deles, assim, essa ideia desses personagens que só existem... Não existem no som, né? Existem só nas legendas. Tem um filme... a Rosângela Renault, ela tem um filme... Agora a gente vai acionando a história, né? Mas a Rosângela Renault, que é uma fotógrafa, artista visual, ela tem uma videoinstalação chamada Vera Cruz, que é uma tela branca oscilando, quase como se fosse uma vela de um navio, e tem lá os diálogos só em legenda, sem a gente ver nada, assim. Agora, eu acho que também, lembrando, assim, acho que talvez foi uma referência bem forte para essa ideia, assim, que a gente tem os diálogos da carta do Vasco da Gama chegando no Brasil, assim. Então ela tem esse filme que é bem nesse lugar, assim, bem radical, assim, uma tela branca só com uma certa oscilação, que seria essa vela. E eu acho que agora que eu comecei a falar, eu lembrei desse filme. Não, é interessante, você tava falando desses diálogos, eu fico lembrando de algumas coisas, né? E que, esses diálogos eles constroem muito essa ideia das pessoas perdidas, das pessoas deslocadas, que era aquilo que a gente tinha conversado já, né? Acho que é um grande ponto do filme, né? Não sei o quanto isso era intencional, assim, esse certo deslocamento, deles estarem perdidos também naquele lugar completamente estranho e tal, né? Sim, acho que era bem o caminho mesmo, assim, desses personagens. Mas também perdidos ao mesmo tempo que não existe espaço exatamente, né? Então, acho que também tem essa coisa bem da palavra, até como uma enunciação, né? Mais como um ritmo, como qualquer coisa. Que daí de volta vem um pouco dessa tradição do teatro. Então são esses personagens tão perdidos quanto elas, né? Quanto elas que então, acho que com certeza. Os diálogos, eles me lembram... É que na verdade não me lembram, né? Uma coisa que é um filme com o qual eu estou lidando agora, assim, que é o Vidas Secas, mas aí me lembra um pouco, assim, que no Vidas Secas tem todo esse lance desses momentos em que o diálogo, as pessoas falam e a câmera está em outro lugar e você não vê a pessoa que está falando, né? Tem esse descentramento da fala no filme, assim, que torna o diálogo, o ato da fala, um elemento daquele mundo da mesma forma que o sol é um elemento daquele mundo, assim, né? É uma coisa que é intrínseca à construção daquele lugar, além de ser um elemento narrativo, um elemento enfim, da fala, né, do diálogo. É uma coisa que ver o teu filme me lembrou isso um pouco, me fez relacionar as duas coisas, né? Legal, esse filme é maravilhoso. E acho que é um pouco também isso
do diálogo não ter um lugar privilegiado, apesar de... Acho que não é isso o caso desse filme, né? No Nem Nem Ti, mas acho interessante pensar o diálogo também como um ruído, né? Também como um ruído entre outros, né? E não como o que carrega a narrativa, né? Então, e também isso que acontece das secas, né? De volta o que a gente vê e o que a gente ouve, né? Então a gente cria ali um certo choque, né? Acho que isso eu também me interessa bastante. Bom, queria abrir mais uma última vez para quem tiver alguma intervenção, senão eu vou encaminhar para umas perguntas um pouco mais para além do filme. Bom, então, não, acho que tem sempre essa pergunta que a gente gosta de fazer para as pessoas, que é essa pergunta final sobre contextos de países e os seus planos para lidar com o país. Mas eu acho que também, antes de fazer essa pergunta, eu queria perguntar como que você vê essa relação hoje tendo entrado na universidade, tendo se tornado professor, como que você vê essa relação dos filmes que são produzidos na universidade e de filmes como o Neami Neati, ou como Ava Maria, ou como o Invenção da Noite dentro do curso, assim. É... Olha, essa pergunta eu sinto até, eu acho um pouco difícil de responder, principalmente porque eu acho que eu perdi uma grande parte dessa produção que foi feita depois que eu saí da faculdade, né? Eu acho que, tirando alguns filmes pontuais, ou alguma coisa que eu vi no metrô, que também é recente, eu acho que fazer uma leitura realmente mais objetiva, eu acho mais difícil, assim. E também, eu não sei, eu acho difícil comparações, né? Eu acho que também não sei se a pergunta é só em relação a filmes feitos dentro da faculdade, né? Também eu acho que isso, acho que o Ava Maria especificamente é um filme bem, né, simples e feito, aliás, acho que todos acabam sendo filmes bem simples, né, com uma equipe minúscula, né, enfim, com contextos bem, mesmo Invenção da Noite, que eu já tinha há alguns anos, foi feito, né, sem dinheiro nenhum, alguém que tinha uma câmera e uma equipe de, sei lá, 3 pessoas, além do elenco, enfim. Mas em relação aos filmes, eu não sei, você pode voltar a pergunta? Que eu tô, Não, era mais para perguntar como que você acha que mudou essa produção, assim, com base no que você viu hoje do que você via antes. eu acho que assim, eu acho que tem um efeito também que não é só da produção, mas também ao perfil, né, das pessoas que entram na faculdade. Eu acho que acaba influenciando isso, né? Eu acho que eu lembro que pelo menos as turmas anteriores a mim tinha um perfil muito assim a maioria da turma já ter 30 anos de idade. Eu acho que são perfis diferentes, interesses diferentes, enfim. Então, e eu vejo também, por isso que eu tenho dificuldade de responder isso, porque eu vejo perfis muito, muito distintos, assim, e talvez no tempo que eu tenho estado quanto professor temporário, acho que ainda não consegui enxergar, né, uma certa forma, do que seria uma certa produção. E nesse sentido também acho muito bom ter essa de poder ver aqui os filmes. Revi, né, o filme do Rodrigo e da Isabela. E que eu gosto muito, por sinal. Mas isso, acho que eu não consigo ainda enxergar o que seria. Mesmo nas suas dissonâncias, acho que ainda não consigo enxergar nesse tempo, nos filmes que eu vi sendo produzidos, ainda um certo perfil, ou qualquer coisa para sequer ser possível alguma comparação, assim, mas de volta, eu acho que o contexto todo do que é de fora também é muito forte, né? Eu fico pensando que eu acho que tem uma coisa meio engraçada em Marcha, que quando
eu estava na universidade e não existia nenhuma perspectiva de trabalhar com cinema, zero, assim, era zero, assim, no Paraná, a perspectiva era você se formar e sair daqui. E agora, por mais apocalíptico que seja, a perspectiva existe, assim, de algum, pelo menos nesse sentido, comparando com o passado, existe muito mais, assim, por mais rarefeita que seja. Então acho que é isso. Tem vários fatores em jogo para dizer o que é isso. Mas eu acho que até mais do que só a faculdade, eu acho que o cinema, em geral, acho que o cinema feito aqui, né, independente de onde venham as pessoas da faculdade, mas que estão fazendo filmes em Curitiba, no Paraná, também está passando por alguma questão que também que eu vejo menos filmes, pelo menos. Tenho possibilidade de ver menos filmes e, inclusive, até por aí que surgiu um pouco aproveitando para fazer publicidade, o Cineclube que eu, a Cris e o William organizamos no MIS para a gente, que acho que é uma grande questão, e acho também que bom ter o Cinefap também, que acho que é uma grande questão que a gente não vê os filmes, às vezes, de pessoas próximas, né? Aliás, tem muita gente que eu conheço que nunca viu o filme enfim, da Natália, o filme do Pedro, pessoas que são muito da mesma geração e às vezes não estão fazendo. Muito bom existir esses espaços para a gente sequer saber o que está sendo feito, que não existem. Acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Falta de espaço de para a gente sequer conhecer o que está sendo feito. Sim, com certeza. Tanto que eu acho que isso é uma mudança muito grande de gerações, né? De você começar a ter universidade até a universidade ainda começar a conhecer as pessoas que fazem cinema na cidade, né? Isso também ainda acontece, me parece que aconteceu uma distância assim entre os alunos do curso conhecerem as pessoas de cinema da cidade e os alunos do curso inclusive em algum momento se tornarem as pessoas de cinema da cidade. Não, e daí eu queria encaminhar para a outra pergunta, que é o que você acha dessa situação mais geral do país, né? Considerando que a gente tinha o fundo setorial de alguma maneira crescendo, assim, como que você acha que vai ser? Você mesmo falou, né? Você estava com um longa em vista, assim, como que você acha que vai ser a produção e distribuição desse filme daqui para frente, assim? E principalmente, como que você acha que pode ser a situação para filmes como o Nem a Mim Nem a Ti ser feitos? Ai, tá, vamos lá. Bom, em relação ao longa, né, ele ainda tá numa corda bamba, eu ainda não tô colocando como um projeto concreto, apesar dele ter passado no edital, apesar de as coisas estão encaminhando, mas assim, a gente tá numa situação tão, não sei se vocês viram as declarações da secretária da Cultura, Regina Duarte, atrozes, assim, então então acho que assim, eu já não sei, acho que a gente não consegue criar expectativa de nada, né? Então eu não sei, acho que em relação a essas produções, ou seja, ao cinema independente, ou talvez dependente do Estado, que também não é necessariamente uma coisa boa, né? Acho que acho que o que a gente testemunhou, né, depois do golpe foi justamente como que esse mecanismo é muito dependente do Estado, como em todos os países do mundo, né, inclusive nos Estados Unidos, né, de uma outra forma, mas inclusive lá tem isenção fiscal, enfim. Acho que vocês devem saber muito bem que, né, mas calma aí que eu acho que é isso. Mas isso, acho que o que preocupa, inclusive, é a questão. Então, por um lado, acho que assim, esse cinema de longas independentes ou de baixo orçamento, eu acho que é alguma coisa não só por produção, mas também por exibição. Eu fico. Daí a gente entra no outro assunto que eu vejo com muito receio toda essa coisa de streaming, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que Netflix e Amazon
HBO, etc., eu acho que tem se tornado, tem coisas positivas acontecendo ali. A interferência dele no audiovisual brasileiro, na política do audiovisual brasileiro, é bem complicada, mas ao mesmo tempo, né, um pessoal que está investindo dinheiro aqui, é um pessoal que está financiando produções daqui, e inclusive daí filmes, né, vários filmes que são desses de baixo orçamento, eles acabam comprando. Daí como que é isso? Enfim, quanto que isso é sustentável é outro assunto que eu nem mesmo sei, mas assim, eu fico pensando assim, até quando eu falar, tem muito mais possibilidade de trabalho hoje por causa disso, né? Porque essa ideia, esse assunto que está há muito tempo em pauta, que é como que as séries estão bombando, e é verdade, assim, acho que se tem uma coisa positiva que parece que o público brasileiro lentamente volta a consumir audiovisual brasileiro a partir disso, ou pelo menos essa é a expectativa a médio prazo, assim, porque pelo menos acho que as séries estão desbancando a ideia o filme do Cláudio Assis, né? Porque eu acho que, não sei, acho que tem um fenômeno, o único fenômeno possível é que um dia passou um filme do Cláudio Assis, passou Amarelo Manga na tela quente, e o Brasil inteiro acha que o cinema brasileiro é só aquilo, né? Então, mas isso, eu acho que talvez, inclusive daí da minha parte, eu demorei muito tempo para começar a gostar de me interessar por séries, tirando The Wire, obviamente, né? Mas agora eu tô começando a me interessar, há alguns anos, mas me interessar para além de público. Né? De repente tem projetos que eu falo, tá, isso aqui poderia virar uma série, assim. Ainda assim, ainda assim não são coisas tão fáceis de se realizar, mas é um mercado bem grande para trabalhar como assistente de câmera, como assistente de montagem, como montadores, enfim, acho que quanto o mercado de trabalho para o audiovisual acho que oferece muitas possibilidades, assim, inclusive às vezes a gente questiona o Paraná, só que tem o fato que aqui tem pouca gente trabalhando, então também quem se insere, né, quem se interessa acaba conseguindo, né, e por fim eu acho que assim aqui, né, porra, tem pessoas que viram o filme, 10, 15, os filmes, né, esse tipo de cinema sempre foi, vamos chamar desse tipo de cinema mais radical, experimental, sei lá o que for, sempre foi mais legado a públicos que se interessam por isso, né, não passar em salas de... Então, eu acho que existem aí vários de diálogo e de contato com públicos que se interessam por isso, né, como né, muito do cinema latino-americano nos anos 60, 70, que eram feitos e que não passavam em salas comerciais, eram passados em porões, né? E eu acho que a gente tem nossos porões contemporâneos também na internet, mas também em cineclubes, e eu acho que acho que essas formas vão continuar mais ou menos do jeito que sempre existiram, como forma orbitando, né, um outro espaço do audiovisual, né? Ou então entrando mais em diálogo com as artes visuais, com a arte contemporânea, que é a coisa da videoarte, que cada vez mais também hoje, né? Se for ver qualquer prêmio de arte contemporânea, qualquer exposição vai ter várias coisas que são obras, né? De cinema, na verdade, né? Eu não sei, para mim, às vezes, um vídeo de YouTube é uma experiência, um TikTok, né? Que alguém falou, né? Acho engraçado que eu vi um meme assim, que é uma pessoa de 30 anos falando sobre TikTok, daí como que elas se sentem, daí elas se sentem como se fossem idosos. Eu me sinto um pouco assim. Mas, enfim. Mas acho que é isso. Acho que a coisa não é de alguma forma, porque a gente considera ser pessimista também se a gente pensar e acho que está um pouco nisso, em expandir a ideia do que pode ser, para aqueles que se interessam pelas formas
expandir um pouco a ideia do que pode ser, onde essas formas podem podem existir, assim. Acho que é um pouco isso. E eu acho que, mais especificamente sobre o Neamin, eu acho que seria legal você falar um pouco sobre, tipo, o Neamin ele é um filme bastante isolado, né? Seja da sua realidade, seja dentro dos enquadramentos, né? E, não, acho que depois desse isolamento que a gente vai passar, a quantidade de filmes sobre uma ideia de subjetivação, os filmes do eu, vão começar a aumentar, né? Óbvio que o Neamin não é um filme sobre mim, nem sobre ti, mas eu acho que Boa. seria legal você falar um pouco disso, assim, como que você vê a perspectiva desses filmes no futuro, essas produções meio alternativas nesse momento e no futuro também, alternativas de isolamentos, né? Cara, não sei. Acho que você pode responder melhor do que eu. Eu não sei o que. Ou vocês, melhor dizendo. Não sei o que vem assim. É, 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 eu acho que é isso. A gente está pensando agora, né, entrando especificamente nessa ideia de isolamento. Eu acho que a gente está num lugar de. A incerteza é a única coisa, né? Então, também, ao mesmo tempo que tem um certo um mantra budista que fala da incerteza como uma grande dádiva. Então, eu acho que a gente está bem nesse lugar em relação a absolutamente tudo, né? Não sei. Aliás, a minha. E é isso, não consigo sequer especular. Aliás, eu não consigo sequer especular quando é que eu vou poder estar numa sala de cinema de volta, agora. Então, né, então acho que é difícil pensar nisso, assim, mas acho interessante. Eu não tinha parado para pensar nessa ideia desses filmes, mas me interessa bastante, assim, aliás, quero vê-los. Bom, queria abrir aí para caso alguém tenha alguma intervenção, alguma coisa a falar sobre isso. Não? Bom, caso não, acho que a gente vai ficando por aqui. Acho que foi um debate bem legal, assim, foi uma conversa bacana. E, bom, eu- bom, se você não tiver nenhum problema com isso, a gente gostaria de divulgar o link do filme nas redes do Cineclube depois, junto com a conversa. Você acha que tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bacana. Não Poxa, ficou? não, eu queria só agradecer aí. Eu acho que vocês estarem conseguindo tocar um cineclube nesses tempos é uma coisa, é um ato de grande força. Obrigado, cara. Valeu. Mas acho que era isso, gente. Muito obrigado por hoje. Foi bem bacana. Foi bem Desejo pra legal. todo mundo aí Valeu uma mesmo. boa noite, uma boa semana na próxima semana e que venham na terça-feira assistir o Verão na casa do meu vovô. Vai ser legal. Isso, vai ser legal. Valeu, se cuida aí, gente. Até. Valeu aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.